Ei pessoal, eu sou a Maila Ponciano e você está no meu canal. Eu quero partilhar hoje com vocês uma história que me encheu de muita esperança. Há um tempo atrás eu estava muito triste, assim, muito frustrada com como as coisas eram devagar em certas áreas da minha vida. De uma forma muito especial, eu estava meio frustrada com a minha vida profissional. Eu sempre quis ir para a universidade, desenvolver assim uma carreira e ter um trabalho que tivesse um impacto social, que tivesse alguma importância para a sociedade, que não fosse uma coisa que eu só trabalhasse para ganhar dinheiro e fazer as coisas naturais que obviamente a gente precisa, né? Como ter uma casa, pagar as contas em dia, se vestir, alimentar e tal, mas que também houvesse ali como fruto do meu trabalho um impacto social, alguma coisa relevante. E eu queria, assim, cursar uma universidade, fazer algum curso, aprender coisas, né, para ter, enfim, essa carreira nesses propósitos, nesse critério que eu falei com vocês. E eu tava muito tensa, muito preocupada com a demora que isso estava sendo na minha vida, né? Como era difícil ingressar numa universidade pública, depois como era difícil se manter na universidade, mas eu estava lutando dia após dia para que aquilo ocorresse. Mas o pensamento, eu estou atrasada, ele não parava de ocorrer no meu coração. E eu ficava super inquieta, impaciente, ansiosa com esse fato. E sempre assim eu me culpava, sempre eu ficava nesse questionamento, estou atrasada. E aí um dia isso estava me incomodando muito, né? E eu assim vendo as coisas acontecerem para outras pessoas muito próximas de mim, e eu assim me alegrava com aquilo, mas eu pensava, nossa, olha só, fulano já alcançou isso, era para eu estar junto com ele. E aí eu me culpava e ficava sempre me questionando, será que eu deixei de fazer alguma coisa que fulano fez? Será que eu, sei lá, fiquei fazendo corpo mole? Será que em algum momento da vida eu, né, deixei de lutar e tal? E até assim, eu sempre me punia de uma certa forma porque eu me culpava por isso, né? Será que eu deixei de fazer alguma coisa? Será que eu deixei de estudar alguma coisa? Será que eu perdi alguma oportunidade que não era para eu perder? Sempre me julgando, assim, sempre me culpando. E foi muito interessante que teve um dia que isso estava me incomodando muito. E inclusive essa minha postura, né, de me auto-sabotar, de me auto-punir, assim, no sentido de ficar sempre me culpando. E eu orei a Deus, assim, eu fiz uma oração muito genuína, assim, muito sincerona com Deus sobre isso. E na minha racionalidade, assim, eu pensei, poxa Deus, então, tudo bem, né? Já que eu sou assim atrasadinha, o Senhor podia me conceder que eu consiga, né, alcançar tudo que eu quero. Eu analiso, eu leio os sinais, assim, percebo que o Senhor aprova esse meu desejo de ter um trabalho que seja frutífero para a sociedade. Mas então, já que vai demorar muito, o Senhor bem que podia me permitir viver mais, viver muitos anos, para que eu possa também usufruir disso aqui na Terra. Então não me leva muito cedo não, tá? Me dá assim alguns anos de vida. Pode ser igual os meus avós, porque os meus avós faleceram depois dos 80. Inclusive a minha avó paterna ela ainda é viva e tem mais de 90 anos. Então eu me alegrei muito assim de ver a história da vida deles e ver que eles foram pessoas tão fortes e que viveram tanto tempo. E aí toda a minha oração girou nesse propósito de clamar a Deus que me desse então mais anos de vida para que eu pudesse usufruir, né, e pudesse tirar o atraso, já que as coisas estavam acontecendo de maneira um pouco mais tardia na minha história. E naturalmente eu fui fazendo essas orações durante muito tempo, porque foi uma questão até de autoaceitação. Eu precisei aceitar a minha história, eu precisei aceitar que as coisas ocorrem num tempo oportuno, como eu já comentei aqui com vocês. Eu precisei também me perdoar e pensar, não, peraí, eu sempre trabalhei, eu sempre estudei, eu sempre corri atrás. Não teve nenhum período da minha vida em que eu fiquei morcegando, né? Que eu fiquei
fiquei parada vendo as coisas acontecerem. Ao contrário, eu sempre trabalhei muito, eu sempre batalhei muito. Então foi todo um processo que eu acredito assim que de cura, de autoaceitação, que eu tive que fazer comigo mesma. E inclusive respeitando a minha história, respeitando o meu trajeto, respeitando de onde eu vim. E também sendo grata por tudo que eu estava alcançando. E todo esse processo foi muito bom, assim, me fez liberar muito perdão para mim mesma e, como eu disse, aceitar essa minha história, né? Que de cada um é de um jeito, essa é a minha, né? E aí, passado esse período que eu acho que eu precisava desse processo, né, para fazer essas autoaceitações, num dia eu tava numa oração até para outras coisas e me veio isso à memória. E eu comecei a agradecer, né? Porque eu já tinha dado como recebido a bênção de que eu viveria muito para então usufruir de todas as benesses que eu ainda terei da minha carreira profissional. E aí, Deus me deu uma palavra, gente. É muito incrível essa palavra, eu quero partilhar ela com vocês. Olha como Deus é cuidadoso e como Ele usa tudo para falar com a gente e como Ele é detalhista. A palavra está em Isaías, no capítulo 38. Ai, é muito linda essa palavra. Por aquele tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: O Senhor Deus diz assim: põe as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Gente, quando eu comecei a ler essa palavra, eu fiquei em choque. Porque eu tava pedindo a Deus um pouquinho mais de vida e a passagem começava assim. Mas calma, olha só. Então Ezequias virou o rosto para a terra, para a parede e orou assim: Ó Senhor, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o meu coração e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse, e chorou amargamente. Eu me lembro que num desses dias de oração onde eu estava muito frustrada, que as coisas estavam com dificuldade de acontecer, eu também orava assim, chorando, pedindo a Deus uma solução. Eu me lembrei desses momentos de angústia que eu depositei para Deus, né? E aí Deus mandou que Isaías voltasse e falasse com Ezequias e lhe dissesse: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. É tremendo. Vou deixar que você viva mais 15 anos, livrarei você e essa cidade de Jerusalém e defenderei vocês. Gente, essa palavra caiu como assim um bálsamo, né? Uma coisa leve que lavou meu coração, lavou a minha alma. E eu tomei posse dela. E isso tranquilizou enormemente o meu coração. E eu consegui, né, passar numa universidade federal, eu consegui me formar, né, eu tive bolsas para fazer um semestre da minha graduação fora. Então, assim, coisas maravilhosas o Senhor permitiu, né, que eu experimentasse, que eu vivesse, e creio que Ele permitirá ainda muito mais. E acredito, agora sem sombra de dúvidas, depois dessa palavra de bênção, que Ele permitirá que no meu profissional eu tenha uma carreira bem sucedida e que mais ela beneficie a nossa sociedade. Então, foi só uma confirmação, né, que eu precisava, porque para Deus nada é impossível, né? Mas eu, com os meus medos, com a minha fragilidade humana, muitas vezes a gente se deixa esmurecer o fervor, né? Esmurecer a fé, mas aí Deus vem nos mostrando como que Ele é o dono do tempo, o dono do espaço, o dono de todas as coisas, e como Ele é capaz de operar muito mais coisas além do que a gente pede,
além daquilo que a gente necessita até, né? E eu fiquei muito feliz e acreditando que Ele também me permitirá viver muitos anos, os necessários para que eu viva, né, e experimente toda a sua graça, toda a sua bondade na minha vida, e também para que eu possa realizar as coisas que são os sonhos que Ele plantou no meu coração. Então eu deixo essa palavra também de esperança para você e te incentivo, te encoraja. Se você tem algum problema, se você tem alguma frustração ou até uma baixa autoestima, coloca isso nos pés do Senhor. Ore a Deus, clame como o profeta fez, como eu fiz, e eu tenho certeza que Ele também vai te responder. Ele vai te responder com a palavra certa. Ele vai te responder e essa resposta vai te encher de ânimo, de coragem, de otimismo e vai te curar nessa área da sua vida que você precisa. Então eu convido você a acreditar e a tomar posse das palavras que Deus profetiza na sua vida. Vem comigo, vamos orar juntos. Deus, obrigado, Senhor, por cada uma das suas respostas de oração para mim e para cada um dos seus filhos. Eu te peço, visite a cada um dessas pessoas que estão aqui me assistindo e que o Senhor possa inundar os nossos corações das suas verdades e não das nossas mentiras, porque às vezes nós tomamos as nossas mentiras como verdade e ficamos por aí frustrados, sem fé, sem esperança. Mas o que nós desejamos é sentir e saber, conhecer a sua verdade para a nossa vida, para o nosso coração, para a nossa realidade. E que assim o Senhor possa fazer sempre, cada vez mais, para mim e para cada um dessas pessoas que me assistem. Amém? Amém. Eu creio. Creia também. Tchau, até o próximo vídeo.